Bom dia, Paula. Sim, já estou aqui preparada. Agora são 9 horas e 36 minutos. Também um bom dia a você de todo o Brasil que acompanha a gente agora. Já começamos vendo como fica o céu aqui em São Paulo, terça-feira com sol e bastante calor. Possibilidade de pancada de chuva a partir da tarde. A máxima pode chegar aos 32 graus. Você vai ver hoje a mobilização pela paz entre Rússia e Ucrânia. Oração, diálogo e até jejum por uma solução pacífica. E no Reino Unido, a ação da igreja pelo fim das injustiças raciais. Aqui no Canção Nova Notícias, vamos ter também um alerta para o uso correto do cartão de crédito, para ninguém cair na dívida, né? Tá chegando também a hora da declaração do imposto de renda, melhor já ir juntando a papelada. E no Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil, especialista esclarece dúvidas. E a gente mostra o acolhimento de famílias em busca de tratamento para seus filhos. Vamos agora para um breve intervalo com imagens de Belo Horizonte. Na capital de Minas Gerais, o dia vai ser de sol, com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia. Os termômetros ficam entre 18 e 28 graus. A gente começa essa edição com um pedido de paz. Milhares de ucranianos e russos rezam hoje pelo fim dos conflitos entre os dois países. Ontem, o porta-voz da Rússia disse que o governo está disposto a negociar e a buscar ações diplomáticas. Os Estados Unidos também afirmaram que acreditam que pode haver um caminho diplomático na tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Diante dessas inseguranças, bispos ucranianos clamam por diálogo, oração e pedem que todos façam essas intenções de oração. As informações com a Priscila Rodrigues, direto de Nova York. Os bispos pediram 3 dias de oração por paz e conversão de todos que pregam violência e aumentam a guerra. Em uma carta assinada em conjunto e publicada no último sábado, bispos de diversas regiões dos Estados Unidos orientaram que as igrejas permaneçam abertas durante todo o dia, que aconteçam missas, momentos de orações, Santo Rosário, contemplação e meditação da Palavra de Deus. A igreja recomendou ainda jejum pedindo fé e esperança. Em nota, os bispos ucranianos alertam que uma invasão russa em grande escala à Ucrânia traria um derramamento de sangue devastador e um sofrimento humano incalculável, resultando em um desastre com repercussões globais. No domingo, o presidente norte-americano Joe Biden conversou por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e reiterou apoio a Kiev em caso de ataque russo. O governo ucraniano aconselhou as companhias aéreas que evitem sobrevoar o Mar Negro durante toda essa semana por conta dos exercícios navais russos na área. A gente segue acompanhando também com as nossas orações daqui. De Nova York, Priscila Rodrigues para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. O governo russo ordenou que parte das tropas mobilizadas na fronteira com a Ucrânia retornem aos quartéis. A decisão pode diminuir a tensão no leste europeu. Bandeira branca no leste europeu. Imagens divulgadas pelo Ministério de Defesa da Rússia mostraram alguns tanques e outros veículos blindados sendo carregados em vagões ferroviários. A decisão do governo russo de recuar com partes das tropas estacionadas na fronteira com a Ucrânia sinaliza que o mundo pode respirar um pouco mais aliviado, pelo menos por enquanto. O Ministério da Defesa da Rússia informou que os exercícios militares em larga escala continuam, mas algumas bases dos distritos militares do Sul e Oeste retornaram aos quartéis. 130 mil soldados russos foram mobilizados perto da fronteira ucraniana. O caminho para a diplomacia está aberto. Resta saber até quando. Os cristãos da Grã-Bretanha e da Irlanda se uniram em uma campanha contra a injustiça racial. De Londres, a Vanessa Andrade tem as informações. A ação foi criada para confrontar o racismo e a desigualdade na igreja e na sociedade. Esse movimento, iniciado no Reino Unido e na Irlanda, ganhou força em 1995, após a morte de um adolescente negro no sul de Londres.
Também conhecido como Domingo da Justiça Racial, a data foi celebrada com missas no domingo. O tema escolhido para esse ano é a imagem e semelhança de Deus. Entre as ações, a Conferência dos Bispos Católicos da Inglaterra e de Países de Gales produziu imagens da Sagrada Família representada em diferentes países e culturas. Os cartazes também trazem uma oração da encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, na qual ele escreve que todos nós somos rostos diferentes, importantes e necessários na humanidade que Deus tanto ama. Com essa mensagem, fica o convite a todos nós a vivermos a fraternidade e cultivarmos atitudes de paz. De Londres, Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A seguir, as informações sobre o imposto de renda, veja aí o céu de Fortaleza, Praia do Futuro. Na capital cearense tem sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima chega aos 33 graus. O Tribunal Superior Eleitoral e as plataformas digitais assinam daqui a pouco um acordo para combater a desinformação nas eleições deste ano. Vamos para Brasília para conversar com o repórter Francisco Coelho, que tem mais detalhes. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A assinatura do termo de compromisso deve acontecer por volta das 11 da manhã em cerimônia virtual do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O ministro-presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, renova o compromisso realizado pela primeira vez nas eleições de 2020. No termo, as principais plataformas de redes sociais do Brasil, presentes no Brasil, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter e YouTube, se comprometem a criar mecanismos de combate às fake news nas eleições deste ano. As plataformas devem participar também da assinatura deste termo. E ainda falando de TSE, o ministro do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, na verdade, Luiz Roberto Barroso, enviou às Forças Armadas um relatório com cerca de 700 páginas às Forças Armadas, respondendo questionamentos sobre a segurança do voto eletrônico no Brasil. As Forças Armadas fazem parte do grupo de entidades que compõem a Comissão Eleitoral, que vai avaliar as eleições deste ano. No mês passado, as Forças Armadas enviaram ao TSE um grupo com 80 questões sobre a segurança da urna eletrônica. O documento é sigiloso. Uma última notícia: os deputados federais analisam a prorrogação até junho da medida que impede a desocupação e o despejo de imóveis urbanos alugados em meio à pandemia de Covid-19. A medida já vigorou até dezembro do ano passado, quando saiu de vigor. A proposta segue em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados. Eu volto com você nos estúdios em São Paulo. Obrigada, Francisco. E agora, uma informação para os estudantes. Estão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O programa é uma ótima oportunidade para quem deseja conseguir uma vaga em cursos superiores nas instituições públicas. A Gabriele Dutra explica como fazer. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Adelita. Pode se inscrever no SISU nesse primeiro semestre quem prestou o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado e tirou nota superior a 0 na redação e que tenha concluído o ensino médio até o período de matrícula na faculdade. Para se inscrever, o candidato ele deve acessar o site do programa em sisu.mec.gov.br e fazer o login utilizando o número de inscrição e a senha do Enem do ano passado. Depois disso, ainda é necessário atualizar os dados pessoais na página do programa e pesquisar, de acordo com o interesse, as vagas nos cursos disponíveis à instituição ou município pretendido. Cada candidato pode se inscrever em até 2 opções de cursos, mas precisa deixar claro no ato de inscrição
qual que é o curso prioritário, ou seja, qual é a sua primeira opção. Já registrado, o aluno pode acompanhar as notas de corte dos cursos e, caso mude de ideia, ele pode alterar durante o período de inscrição. Lembrando que essas notas são as notas do Enem do ano passado, que foram divulgadas no dia 9 de fevereiro pelo Ministério da Educação. Então, reforçando, as inscrições para o SISU começam hoje e vão até às 23h59 da noite do dia 18 de fevereiro de 2022, ou seja, na sexta-feira. Então, é preciso ficar aí atento ao prazo para não perder a inscrição. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Tá certo, obrigada, Gabriele. Com a pandemia, os brasileiros gastaram mais e as dívidas no cartão de crédito aumentaram. Ações de empréstimos por meio do cartão de crédito rotativo para pessoas físicas aumentaram em 2021 e bateram recorde segundo o Banco Central. Desde 2012, esses números têm sido crescentes entre os brasileiros e atingiu o maior patamar em 10 anos, somando aproximadamente 225 bilhões de reais, uma média mensal de 18,7 bilhões de reais. Isso representa um crescimento de 23% na comparação com os anos anteriores. O crédito rotativo do cartão de crédito é acionado quando o comprador não consegue pagar o valor total da fatura até a data de vencimento. Sendo assim, a parcela que deixou de ser paga é considerada nas estatísticas do Banco Central como um financiamento da dívida. No Brasil, cerca de 96 milhões de pessoas parcelaram suas compras no cartão de crédito. E segundo a pesquisa feita pela Credicar, houve um forte crescimento em gastos com reformas de imóveis. Cerca de 53%, tendo como fator principal o trabalho remoto, já que muitos cidadãos precisaram adaptar os seus ambientes para o exercício de suas funções. Na mesma linha, houve um aumento de 68% dos gastos com arquitetos, responsáveis pelos projetos de reformas. Ao efetuar as compras, o conselho é se preocupar com a taxa de juros ao fazer o parcelamento. De Lorena, Alan Toledo para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A Receita Federal deve divulgar nos próximos dias a data do próximo início de entrega da relação, ou melhor, da declaração do imposto de renda. E os contribuintes já podem começar ir juntando a papelada. A declaração do Imposto de Renda 2022 deve começar em março, com data ainda a ser definida pela Receita Federal. A expectativa é que o período se estenda do dia 1º de março até 30 de abril, como foi em anos anteriores. Os contribuintes devem apresentar seus rendimentos relativos ao ano de 2021. Se nada mudar, quem obteve renda superior a R$ 28.550 está obrigado a declarar. O programa oficial para preenchimento da declaração já deve ser disponibilizado pela Receita Federal na semana que vem. Uma das novidades é que gastos com testes de Covid poderão ser utilizados como abatimento na declaração, mas só valem os exames feitos em laboratórios, com apresentação de nota fiscal. Os de farmácia não serão aceitos. Ano passado, 34 milhões de brasileiros fizeram a declaração do imposto de renda. Pelo menos 600 mil contribuintes caíram na malha fina em 2021. Quando levado em conta anos anteriores, esse número chega a 1 milhão. A omissão de rendimento do titular e dependentes, além de erros ao informar gastos com a saúde, estão entre as principais falhas que levam muita gente à malha fina. Quem declara mais cedo recebe a restituição antes e evita correria na reta final. De São Paulo, Sidney Fernandes para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A seguir, um alerta sobre o câncer infantil. Saímos para um intervalo com imagens de Florianópolis. Por lá tem sol com algumas nuvens e não chove, máxima de 30 graus. Voltamos agora com informações sobre o tempo. Semana de muito calor em todas as regiões do Brasil e tem também alerta de chuva. Confira a previsão do tempo.
Nesta terça-feira, o sol aparece intercalado com períodos de chuva em mais áreas do país. No Nordeste, chuva mais forte no sul do Maranhão, no Piauí e na Bahia. No Rio Grande do Norte, o sol prevalece e deixa o tempo firme no estado, com máxima de 32 graus na capital. No norte, o alerta de temporais se concentra no Amazonas, em Rondônia e no oeste do Pará. Nos demais estados, sol com pancadas de chuva. Nessa semana, o tempo instável continua sobre o centro-oeste. O sol aparece em Brasília e no Mato Grosso do Sul, mas a chuva cai pontualmente forte no decorrer do dia. O tempo volta a abrir em grande parte da região sul. No Rio Grande do Sul e no oeste e sul de Santa Catarina, uma massa de ar seco deixa o tempo firme, mas ainda há chance de chuva no Paraná, além do litoral norte e Vale do Itajaí em Santa Catarina. Por fim, no sudeste, destacamos as condições de instabilidade climática devido à aproximação de uma frente fria associada a uma área de baixa pressão sobre os 4 estados. Máxima de 29 e mínima de 19 graus em Belo Horizonte. E no Rio de Janeiro, os termômetros variam entre 23 e 32 graus. Aqui no Brasil, o câncer infanto-juvenil é atualmente a segunda maior causa de morte de crianças e adolescentes entre 1 e 19 anos, perdendo apenas para acidentes e homicídios. Hoje é o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos ao vivo agora com a oncologista pediatra e membro da Sociedade Brasileira Oncológica Pediátrica, a doutora Maristela Bergamo. Bom dia, doutora. Obrigada pela entrevista aqui ao Canção Nova Notícias, edição da manhã. Doutora, eu já gostaria de começar perguntando para a senhora o que leva à morte, por que leva à morte tantas crianças e jovens causadas pelo câncer? É difícil de fazer uma prevenção? Bom dia, Dê, bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de falar desse tema. O câncer é realmente a segunda causa de morte nessa faixa etária, infanto-juvenil, e a principal causa de morte por doença. Então, a gente está falando de uma doença bem grave e que ainda morre muitas crianças. Respondendo a sua pergunta, o principal fator que leva essas crianças à morte é o atraso no diagnóstico. Então, muitas vezes, a depender de onde a criança mora, a depender da região do país onde ela se encontra, o tempo entre o aparecimento do sintoma e o diagnóstico do câncer é muito longo. Essas crianças chegam com doença muito avançada e com baixa chance de cura, devido à gravidade do quadro. Doutora, e quais são os sintomas, então, que os pais precisam ficar atentos e levar o seu filho no médico? Tanto os pais quanto professores, as pessoas que lidam com as crianças e especialmente os profissionais da saúde. Ficar atento, por exemplo, febre que não passa, recorrente, que não está associado a nenhum quadro infeccioso, palidez cutânea mucosa, sangramentos, podem ser sintomas de leucemia, dor de cabeça com vômitos persistentes, pode ser sintoma de tumor cerebral. Retinoblastoma é um tumor ocular que, quando a gente tira a foto da criança, pode aparecer a leucocoria, que é o olho branco na foto, pode ser sinal de um câncer ocular. Tumores na barriga, às vezes a gente durante o banho palpa uma massa endurecida na barriga da criança, inchaço nas pernas, inchaço no joelho, pode ser sinal de um tumor nos membros. Então, são diversos sinais e sintomas para a gente ficar atento e, na primeira suspeita, levar ao médico. E essa criança deve ser encaminhada o mais rápido possível. Bem, muito obrigada, doutora. E claro que o diagnóstico precoce sempre há uma chance maior de cura, não é, desses pacientes? Tá? Isso mesmo. Obrigada. E aqui em São Paulo, muitas instituições foram criadas para ajudar as pessoas que vêm para a capital em busca de tratamento do câncer, em especial as famílias com crianças. Hoje, a Aline Mercio está na Casa Camac, que é especializada nesse tipo de trabalho. E ela vai contar para a gente um pouquinho desse trabalho tão bonito, né, Aline? Bom dia para você, para os que trabalham aí nessa casa. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que acompanham a Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita. A Casa Camac fica aqui na Vila Jussara, né? Zona Sul de São Paulo. E realmente acolhe essas crianças e famílias de crianças que estão em tratamento contra o câncer. Eu vou conversar com a Maria José Rocha, ela é coordenadora aqui da casa, para entender um pouquinho mais desse trabalho. Bom dia, Maria José. Bom dia. Como que funciona a casa? Bom dia a todos. Obrigada
oportunidade de estar mostrando, falando do nosso trabalho. A casa acolhe crianças e adolescentes que vêm de toda parte do Brasil para fazer tratamento oncológico e outros tipos de patologia. Nós damos suporte de alimentação, Os dormitórios aqui, né? moradia, eles moram aqui durante todo o tratamento. Tem crianças que ficam, em média, 1 ano, 6 meses, e todos vêm acompanhados dos seus pais, né? A mãe ou o pai, e ficam aqui durante todo o tratamento. A casa vive exclusivamente de doações, né, para poder dar o suporte para as crianças, para acompanhar os hospitais também, porque o tratamento é feito nos hospitais. E quem puder ajudar a casa para a gente dar continuidade nesse trabalho, fiquem à vontade. Tem o nosso site também, que é o camac.org.br. E quem quiser visitar também, agora com a pandemia, com o Covid, a gente está restrito nas visitas, mas assim, tem o nosso site, quem quiser entrar para conhecer melhor. E a casa já existe há 18 anos, né? A gente dá esse suporte há 18 anos, não é fácil. E quantas famílias estão aqui, mais ou menos? Agora a gente está com 18 crianças, mais os seus acompanhantes, né? E eles ficam aqui durante todo o tratamento. Eles acabam sendo, aqui acaba sendo a segunda casa deles, né? Perfeito. Muito obrigada, Imagina, viu, Maria José? Obrigada eu. E a casa aqui a gente viu um trabalho lindo, realmente acolhe as crianças com todo carinho, com todo cuidado, né, Adelita, com essa época aí de Covid. Voltamos aos estúdios. Muito obrigada, Aline. Parabéns, né, pela iniciativa aí, todo o trabalho desse pessoal. Um ótimo dia para você. Até amanhã. A gente encerra hoje com imagens lá de Salvador. Fique com Deus.